E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Aurilo aqui falando. A gente vai ter umas aulas aí gravadas, tá certo? Eu vou improvisar, eu fiz aqui uma gambiarra, acho que vai dar certo. Mas tudo pensando aí na aprendizagem de vocês. Eu sei que esse período é um período distante, nem todo mundo estava preparado, e a gente vai tentar suprir um pouquinho aí essa necessidade, né? Nada substitui a presença do professor, a participação dos alunos em sala de aula, mas a gente vai tentar aí melhorar um pouco, tá certo? Tudo isso é muito novo, tanto para vocês como para a gente. Mas beleza, espero que estejam todos bem, contem com a gente, tá? Resumam essas aulas no caderno, como se fosse lá na escola, ok? Eu vou também aqui fazer de conta que eu estou na frente da turma de vocês, falando um pouquinho aí de filosofia, falando um pouquinho de sociologia, para dar as coisas mais, para dar mais certo ainda as coisas, tá certo? E é isso. Vamos lá. Começando então, nós vamos falar hoje sobre duas correntes filosóficas, o racionalismo e o empirismo. Nós temos filósofos racionalistas, nós temos filósofos empiristas. E é sobre isso que a gente vai falar, mais ou menos da diferença entre essas correntes importantíssimas, tá bom? A primeira corrente, nós já conversamos um pouco sobre ela, que foi quando estudamos René Descartes, no início do ano, ok? É uma corrente que vai valorizar demais a razão, né? Vai valorizar demais o pensamento. Vocês lembram daquela frase de Descartes, cogito ergo sum, penso logo existo, né? Então, a existência em si, ela depende do pensamento. Tudo depende do pensamento. E é assim, inclusive, que ele vai provar a existência de Deus através do cogito, do pensamento, da razão, certo? Mas muito antes, desde Platão, por exemplo, existe uma valorização na questão do pensamento. Platão ele falava muito do mundo das ideias, né? Lá no mito da caverna, ele dizia que nós tínhamos que sair da sedução dos sentidos e irmos para o mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo ideal, né? Sair um pouquinho de perto do mundo sensível, sensorial ou dos sentidos. Ok? Tanto é que ele dizia que nós não podemos confiar nos sentidos. Os sentidos, eles nos enganam, certo? Então, pensando um pouco nisso, como assim? Como é que os sentidos nos enganam, como já dizia Platão? Ora, quais são os sentidos? Nós temos 5, né? Olfato, paladar, audição, visão e tato. Então, esses são os sentidos. E hora ou outra, um deles acaba às vezes nos enganando, enfim. Quem nunca sentiu o gosto de uma comida, por exemplo, confundiu o suco de goiaba com acerola? Quem nunca pensou que ouviu alguma coisa, alguém falar, quando você olhou não era ninguém, ou era outra pessoa? Quem nunca viu, achou que viu alguma coisa, mas quando foi ver não era bem aquilo? Enfim, os sentidos às vezes nos enganam, certo? Então, por isso que Platão já dizia isso, e a gente tem que, segundo Descartes, se basear, se guiar através da razão, do pensamento, e não dos sentidos, ok? Os racionalistas, eles vão valorizar também essa questão do pensamento, essa questão das ideias, e para eles as ideias são inatas. O que é que significa dizer que as ideias são inatas? Significa dizer que elas já nasceram conosco, que basta a gente deixar elas aflorar, porque elas já estão dentro de nós. O conhecimento já existe dentro de nós. Por exemplo, para Descartes, a ideia de Deus ela já existia em mim, mesmo eu sendo um ser imperfeito, finito e limitado. Mas a ideia de algo infinito, ilimitado, ela era inata a mim, independente de eu ser limitado, imperfeito. Então, para eles, as ideias são inatas, já estão dentro de nós, ok? Então vamos lá. O empirismo, ele vai valorizar não a questão da razão e tudo mais, vai valorizar justamente o inverso, as experiências através dos sentidos, certo? Nós temos dois representantes aqui que vamos conhecê-los, tanto eles como outros filósofos empiristas, Francis Bacon e John Locke,
nós temos David Hume também, que vão valorizar essa questão da experiência. Então, toda vida que você vê um enunciado de uma questão lá no Enem, que no início da questão está problematizando o lance do empirismo, procura no item lá a palavrinha experiência, né? Então, empirismo tem tudo a ver com a questão da experiência. E o meio científico, né, vai caminhar nessa direção mesmo, através da experiência, certo? E isso se dá principalmente pelos sentidos, ok? Aristóteles já falava o seguinte, que nada há no intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Nada há na nossa razão humana que não tenha passado primeiro pelos sentidos. E isso tem uma certa verdade. A criança, ela vai aprendendo as coisas à medida que vai crescendo pela percepção dos sentidos, aquilo que ela vai escutando, ouvindo, sentindo, vendo, certo? Então é ali que o conhecimento, a aprendizagem dela vai acontecer. Diferente da visão dos racionalistas, que nós já nascemos com as ideias, né? Aqui não, nós vamos aprendendo gradativamente através da experiência que passa pelos sentidos, ok? Então, uma diferença para a gente também entender entre racionalismo e empirismo é que o racionalismo ele vai utilizar um método chamado dedução, ou método dedutivo, e o empirismo vai usar um método chamado indução, ou método indutivo, certo? O que é isso? Olha só, para o racionalismo, as coisas elas partem de conceitos universais, de conceitos gerais, para particulares. É o caso do silogismo, por exemplo, né? No silogismo, que é uma dedução, eu vou dar aqui um exemplo. Se Sócrates dizia o seguinte, né? Aliás, Aristóteles dizia o seguinte no silogismo, quando ele falava uma frase geral, todo homem é mortal, ok? Isso é geral, todo homem é mortal. E ele vai afunilar o pensamento, todo homem é mortal, Sócrates é um homem. Sócrates, então, é mortal. Ele parte de um conceito geral, todo homem é mortal. Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Ele vem do universal para o particular. Isso é um movimento de dedução. A indução é o inverso. Nós partimos de situações particulares para situações universais, para situações gerais. Na ciência, ela é muito utilizada. Por exemplo, agora os cientistas estão tentando encontrar uma vacina contra o Covid, né? Essa doença aí do coronavírus. Então, assim, os cientistas eles vão fazer milhares de testes, né? Até que eles consigam ver que aqueles testes vão fazer um efeito para toda a humanidade, né? Então, assim, de situações particulares, ele vai conseguir uma vacina que vai ser usada para todas as pessoas, né? Então, esse movimento aí de situações particulares para o universal é o que nós chamamos de indução. E o empirismo vai caminhar, assim, dessa forma na ciência, através desse método indutivo, certo? E nunca o contrário. Né? Nunca o contrário, nunca do geral para o particular, e sim do particular para uma lei física, a lei da gravidade, para ela ser colocada, ela passou por várias experiências até você criar uma lei geral, por exemplo, de casos particulares, né, para uma situação universal. Tudo bem? Um abraço a todos, espero que tenham entendido. Voltem o vídeo aí para vocês poderem resumir algumas coisas, que não deu tempo de copiar. Tá certo? Se cuidem, a gente se vê e até a próxima. Um abraço. Tchau.